Como diminuir os ataques espirituais? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Como diminuir os ataques espirituais? Nós vamos conversar um pouco sobre isso nesse pequeno vídeo aqui na TV Prof. Kardec. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, por favor, inscreva-se agora no canal. Dá uma olhadinha, você vai ver que o canal vale a pena você se inscrever. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo se você gostar. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, tá? Consultas espirituais comigo, consulta e acompanhamento espiritual. Tem aqui abaixo o meu contato de WhatsApp para você entrar em contato. Muita gente tem procurado, muita gente está procurando, tá? Bem, eu sou o professor Kardec. Você pode me acompanhar toda terça-feira, tem live aqui no canal, tá? Eu faço ao lado da professora Marcela. Também a gente às vezes traz outros convidados. Dá uma olhadinha na descrição, deixa o like, compartilha, inscreve-se no canal. Se for inscrito, por favor, torne-se membro. Estamos com um clube de membros onde nós temos vídeos fantásticos, exclusivos, separados para você, fora outros vídeos que estamos prestes a lançar. Tá faltando só você se tornar membro do canal por valores bem acessíveis, irrisórios, bem insignificantes. Você vai ter um conteúdo maravilhoso, muito significativo para você e vantagens especiais. Então dá uma olhadinha aí e se torna membro da TV Prof. Kardec, tá bom? Bem, como diminuir os ataques espirituais? Diante de um tempo curto, de um vídeo curto, nós vamos trazer algumas coisas, algumas dicas importantes para vocês. Hoje em dia, sobretudo atualmente, né, nesse momento que nós estamos vivendo, os médiuns ostensivos têm sido atacados muito fortemente. Isso eu digo por mim mesmo, pelas pessoas que eu conheço, pelos médiuns que eu conheço, próximos, estão sendo atacados de maneira constante, efetiva, pelas forças opositoras nesse momento da Terra. Um momento muito forte, né? E aí é um momento que nós estamos sendo atacados de maneira assim, das mais diversas formas, porque há uma inteligência muito grande, né, nesses espíritos trevosos, nos que se chama de obsessores. Há uma inteligência muito grande também nessas equipes que tentam estar ligadas às forças arcontianas, né, às forças de aprisionamento e de sofrimento na Terra. Então elas acabam também pegando pesado com aqueles que se levantam como vozes importantes, sejam que essas vozes ecoam em maior ou menor grau, com maior ou menor público na Terra, mas se você faz um trabalho, por menor que seja, ou por menor que você ache que seja, ele já causa também um rebuliço e incomoda as forças opositoras. Então é o nosso caso, por exemplo, aqui. Eu, minha esposa e muitas pessoas têm sofrido ataques espirituais muito sérios, dos mais sutis até os mais fortes. E esses ataques acontecem das mais variadas formas. Eu vou citar um pequeno exemplo aqui agora. Pequeno exemplo. Semana passada, uma coisa bem comezinha para vocês entenderem, bem corriqueira. Eu ia tomar banho, eu estava indo para o chuveiro, mas aí esqueci a toalha. Minha esposa disse, pega a toalha. Ó a toalha. Aí eu fui pegar a toalha. No que eu fui buscar a toalha, aconteceu um problema no meu joelho. Então, foi um ataque, uma queda. Uma queda que gerou um problema no meu joelho, tá? Coisa não grave, mas gerou. E poderia ter sido mais grave. A queda poderia ter tido desdobramentos maiores para o meu corpo físico. Isso é um pequeno exemplo que eu estou dando, né? Coisas que vão sendo cuidadas, que vão sendo melhoradas, coisas não graves, outras não tão graves, mas que poderiam ter sido graves. E foi por conta de um ataque espiritual. Ou seja, uma pequena influência, uma pequena coisa que parece positiva até. Eita, pegar a toalha, uma necessidade, vai tomar um banho e pegar a toalha. Mas caiu. Então quer dizer, se eu tivesse feito o que na hora o meu coração dizia e mandava de ir direto para o chuveiro e depois resolvia essa questão da toalha, nada disso teria acontecido. Isso é um pequeno exemplo que eu estou dando. Pequeno exemplo. Mas tem vários e vários outros, situações comezinhas da vida. Porque da mesma forma que nós somos ajudados das formas mais pequeninas que às vezes não percebemos, né? Muitas vezes as pessoas fazem uma comida muito gostosa, são ajudadas naquela culinária,
no cozimento, são ajudadas espiritualmente no cozimento, são ajudadas no humor, no astral, somos ajudados nas pequeninas coisas quase imperceptíveis, também somos atacados nelas. Então é importante ter todo um cuidado em relação a isso. Todo um cuidado. Você também ter sempre o seu foco. O que é que você acha melhor? O que é que a sua intuição diz? O que é que você acha melhor, né? Diante daquilo que você vai fazer. Às vezes uma decisão rápida, assim, uma coisa, eu vou fazer isso. Se surge outra coisa na hora, é uma coisa para tirar você do prumo, tirar do foco, fazer, às vezes, você literalmente escorregar, cair em alguma situação, alguma coisa, né? Não cair literalmente, como foi o meu caso, também existem várias situações. Então, às vezes esses ataques são um dos mais variados, intrusões psíquicas, né? Aquele pensamento negativo que chega de uma hora para outra, aquela perda de energia vital aparentemente do nada, né? Aparentemente do nada, mas que sempre tem um motivo, sempre tem uma causa. Você acha que, não sabe por que deu uma tristeza, deu uma queda emocional, deu uma queda vital de energia. Isso se dá a ataques espirituais também. Claro que aí estão envolvidas, às vezes, questões psicológicas, emocionais, né? Há também fatores nisso, psicomentais, claro, fatores pessoais, às vezes, mas eles são potencializados por esses espíritos opositores, que potencializam, às vezes, uma carência afetiva que nós temos, uma dependência emocional, uma situação aqui, outra ali, ou muitas vezes uma necessidade que nós temos, ou pensamentos negativos que já são nossos mesmo. Eles potencializam isso e colocam numa dimensão muito grande para gerar muita ansiedade, muito medo, pânico. E aí vem as fobias, os pânicos, as ansiedades generalizadas, né? As tendências depressivas, outras pessoas, as oscilações, as ciclotomias, todas as situações de diagnósticos psicológicos ou psiquiátricos, mas que também tem muito a ver, os transtornos de pânico, mas que tem muito a ver com as questões sempre mediúnicas, espirituais, obsessivas, perturbadoras, dessas entidades, desses espíritos, dessas forças. Então, como fazer para você lutar um pouco contra isso? Não é você ficar ileso, porque ninguém está ileso. Não existe super-homem nem super-médium que se proteja 24 horas o tempo todo e nunca consiga receber um ataque. Não, se está na Terra, vai receber. Mas a gente pode diminuir a incidência desses ataques, diminuir a frequência deles. E como diminuir? Primeiro, mantendo-se vigilante. Oração e vigilância é um clichê, mas é verdade. Oração e vigilância você tem que manter ela permanentemente, ficar sempre ligado naquilo que você tem, nos seus propósitos de vida, nos seus propósitos de coração, no seu propósito espiritual, no seu chamado espiritual, ficar cada vez mais certo, seguro do seu propósito, nunca titubear, nunca duvidar disso, ficar bem centrado nisso e fazer suas mantralizações diárias, suas meditações diárias e suas orações diárias, né? Oração, meditação diária. Meditar não precisa você passar 1 hora, passar 2 horas, não. Mas se você tirar um tempinho do tempo, você vai para academia, tem gente que passa 3, 4 horas na academia todo dia, e dedicar metade desse tempo da academia também a cuidar não só do corpo, mas cuidar da mente, cuidar do espírito, você vai ter um tempo maior. Você reservar 10 minutinhos diários para uma meditação já é alguma coisa. Mas você tem que meditar todos os dias, é igual você tomar banho, tem que ser todo dia, né? Então, orar, meditar, vigiar os pensamentos, não de uma maneira obsessiva, né? Eu já vi pessoas aí também falando na internet que já viram uma auto-obsessão ou um toque, né? Pessoas que ficam o tempo todo vigiando, isso vai gerando uma auto-obsessão, vai gerando toque. Eu já vi pessoas aí falando que tal dia só pode vestir camisa da cor tal dia tem que vestir camisa da cor A, B, C ou D, tal dia da semana tem que ser tal tipo de camisa. Aí você já vira uma pessoa extremamente metódica, né? Isso é um perigo, uma linha tênue para você ter toques, né?
e também ter situações que você mesmo vá se vigiar tanto que você vai perder a espontaneidade de viver da vida. Também não é assim. Nem você está se censurando o tempo todo, não é isso. Você está se censurando você moralmente porque pensou isso, porque teve um pensamento comum ou normal que todo mundo tem, seja lá o papa, o pastor, o padre, o sacerdote de qualquer religião. Todo mundo tem algum pensamento que pode ser visto como um pensamento pecaminoso, um pensamento maldoso, ou algum pensamento ainda normal da nossa condição de encarnados, de ter algum pensamento, algum desejo, alguma questão do inconsciente. Isso é normal, não é para a gente estar se punindo, se culpando. O objetivo não é esse, o objetivo é de estar olhando para dentro e de estar buscando através do autoconhecimento, de entender suas próprias luzes e sombras, você se tornar uma pessoa melhor. Esse é o grande objetivo. Não é você se santificar, não é você se tornar puro, nem é aquela brigazinha que a psicanálise fala do id e do superego o tempo todo, do que é moralmente correto, da moral religiosa, da moral social. Não é isso. É você estar o tempo todo orando, vigiando, meditando e você mantralizando e continuando firme no seu propósito, no seu ideal de espírito, no seu ideal espiritual. Isso vai fortalecer muito para que você também coloque músicas na sua casa, harmonize o ambiente que você vive, que você mora, que você trabalha, harmonize com incensos, né? Incensos de limpeza, de proteção, de energização, de vitalidade. Intencione esses incensos, tudo não é só fazer, mas intencionar, né? Intencionar coisas para o seu dia, intencionar, mantralizar coisas para o seu dia, intencionar que aquele dia vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia bom, vai ser um dia positivo, que o almoço que você come, que a comida que você come vai te fazer bem, a comida está bem energizada, que a água que você bebe vai estar fluidificada, vai estar magnetizada, isso você mesmo pode fazer, magnetizar, energizar a sua água com o pensamento, pedindo o apoio espiritual, dos amigos espirituais, da medicina espiritual, para magnetizar sempre a água que você bebe, os chás que você bebe, procurar ter uma alimentação mais equilibrada, né? Então tudo isso vai favorecer, claro, para você. Então são cuidados muito básicos e que fazem a diferença para diminuir esses ataques, né? Ou seja, ideal mantido, orar, vigiar, meditar, mantralizar, intencionar as coisas que você faz e perceber o que são pensamentos que podem ser considerados normais da condição humana e aqueles pensamentos, opa, quando aqui já ultrapassou o limite, tem alguma coisa a mais, despertando alguma coisa que você percebe que isso não é seu, o pensamento não é seu, não é só do inconsciente, há uma mistura, há uma coisa ali meio misturada, então alguma coisa que está te afetando, que está te incomodando, ou uma queda emocional brusca, meio sem motivo, né? Ou uma sensação de mal-estar, então começa a orar, meditar, tomar iniciativas nisso, começa a verificar, muitas vezes também os sonhos, eles trazem muitas reflexões ou pesadelos, trazem muitas reflexões não só do inconsciente, mas do que você anda fazendo aí quando está desdobrado, quando está nas suas viagens astrais, né? Então dá uma observada nisso também, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando daqui a pouco, mas só para trazer para vocês esses esclarecimentos, que são coisas básicas, mas que são importantes ser ditas, repetidas, e que muita gente ainda não faz, por mais que saiba, ainda não faz, efetivamente na sua vida. Então precisa fazer. Isso vai diminuir a questão dos ataques. E outra coisa, se você tiver com um pensamento, uma monoideia na cabeça, um pensamento muito fixo, você vai ter que avaliar esse pensamento. Ele é bom? Ele é ruim? Ele vai me fazer realmente bem? Vai machucar outra pessoa? Vai fazer mal a alguém? Vai fazer mal a mim? Essa ideia que está me vindo, essa vontade de repente de fazer uma coisa, por exemplo, uma pessoa não bebe, começa a ter vontade de beber do nada, é algo estranho. Uma pessoa sempre foi fiel ali ao seu relacionamento, começa a ter muita vontade, desejos de traição, de coisa. Opa, tem alguma coisa errada aí, começa a ter muito desejo sexual, a atração física por outras pessoas. Isso não é só de sua, mas você tem que vigiar, porque muitas vezes podem ser pensamentos também
intrusivos, pensamentos de forças para tentar pegar algum gancho que você já tem, claro, alguma predisposição sua já das suas trajetórias espirituais para tentar criar uma situação contra você mesmo. E muitas vezes nós mesmos é que somos nossos maiores inimigos, claro, nos boicotamos, nos auto-boicotamos e muitas vezes diminuímos, às vezes, a nossa própria força, a nossa própria energia. Então é preciso ter muito cuidado, não se auto-boicotar, elevar a autoestima, né? Elevar a autoestima, pensar positivo, mas também não é só pensar positivo. Há momentos que também você não pode exagerar na positividade tóxica, né? Ilusória, não. Mas é um pensamento positivo saudável, analisando as coisas com ponderação, com um discernimento, com sabedoria, né? E aí buscando orar, meditar e também vigiar esses pensamentos no bom sentido, como eu expliquei aqui, desse vigiar. Isso vai fazer com que você diminua esses ataques, né? Orar, proteger os ambientes da casa, utilizar defesas energéticas para isso, incensos, velas, orações, intenções, muita intenção positiva, intenção de proteção e limpeza energéticas, limpezas espirituais das mais variadas, com ervas também, coisas que possam proteger e utilizar sim também do valor do místico, de amuletos que você possa ter, colares, outras coisas, também de proteção. Isso também ajuda você emocionalmente, psicologicamente, primeiramente, e também efetivamente em defesas energéticas e espirituais, tá bom? Esse canal tem uma visão de uma espiritualidade livre. Queria que você compartilhasse esse vídeo, se foi de utilidade para você, deixasse o like, deixasse algum comentário, alguma pergunta e inscrever-se no canal. Se for inscrito, torne-se membro, você vai ver as quantidades de vantagens e vídeos exclusivos que você tem aí ao seu dispor, tá? Dá uma olhada na descrição, você pode também fazer um acompanhamento pessoal comigo em consulta online e acompanhamento online, como muita gente tem procurado para fazer uma diferença aí na tua vida, tá? Deixa o like e ajuda o canal. Um grande abraço, a gente também está aqui permanentemente trabalhando e te ajudando.